O consumo de alimentos e bens duráveis cresce a cada ano, justificando o crescimento do setor de embalagens. Os plásticos representam a maior participação no valor bruto da produção total de embalagens. Esse grande consumo de materiais plásticos é devido principalmente à sua grande aplicabilidade. Atualmente são empregados na indústria de cosméticos, farmacêutica, química, além da indústria de alimentos. Mas já parou para pensar que não é muito sensato que uma garrafa de leite pode demorar muitos anos para se decompor, enquanto que o próprio leite amarga depois de uma semana? Os plásticos sintéticos, por serem macromoléculas poliméricas, possuem uma degradação natural muito lenta, que vem gerando uma grande preocupação com o meio ambiente. A grande demanda por novos materiais que atendam a todas as especificações tecnológicas de qualidade da legislação ambiental tem conduzido ao estudo e utilização de matérias-primas, processos e produtos amigáveis ao meio ambiente. Foi pensando assim que desenvolvemos um projeto que visa utilizar fontes naturais e renováveis do Cerrado brasileiro, ainda muito pouco exploradas, para substituir os polímeros de origem petroquímica na produção de embalagens. O padrão natural de distribuição agregado das frutas do Cerrado facilita o extrativismo, sendo a exploração comercial dos frutos praticada pelas populações locais. No entanto, a expansão dessa exploração está limitada pela pouca resistência desses frutos às grandes distâncias entre os locais de coleta e os centros de comercialização. Nossas embalagens agirão de forma a proteger e aumentar a vida útil desses produtos, promovendo sua comercialização e valorização. Tecnologias mais sustentáveis vêm sendo adotadas por empresas como estratégia para diminuir o impacto dos resíduos sólidos urbanos, além de serem fonte de vantagem competitiva. Inicialmente, foi realizada uma seleção de novas fontes naturais para a elaboração de embalagens biodegradáveis, sendo a farinha do mesocarpo do babaçu a matéria-prima que apresentou maior potencial. O mesocarpo do babaçu é um subproduto da extração do óleo de babaçu gerado durante a separação da amêndoa. Após o processo de secagem e moagem, o mesocarpo do babaçu dá origem à farinha, que contém aproximadamente 60% de amido. Os filmes foram elaborados em escala laboratorial de acordo com a técnica de casting, que consiste na secagem de uma solução filmogênica em um suporte, a partir de uma formulação padrão de amido, mais 3 formulações, contendo em diferentes concentrações, solução de amido 2%, farinha de babaçu e glicerol. Nosso processo é de fácil adaptação à produção em escala industrial, onde seria utilizado o processo de extrusão, já empregado na produção de embalagens sintéticas convencionais, como sacolas, filmes plásticos e outros. Só que ao invés de alimentar a extrusora com polímero petroquímico, alimentaríamos com nossa solução. O custo deste tipo de embalagem é competitivo em relação às embalagens comerciais. Além disso, o consumidor em geral está mais consciente em relação à preservação do meio ambiente, aceitando muitas vezes preços mais elevados em favor dessa preservação. E esse foi o resultado dos filmes obtidos a partir de amido e farinha de babaçu, bem semelhantes aos plásticos convencionais encontrados no mercado. Para o preparo das coberturas, mangabas e cagaibas, frutos do cerrado brasileiro, foram imersos e deixados para secar, de modo que uma película se formasse ao seu redor. Também são facilmente aplicadas na agroindústria e já vem utilizando como coberturas, por exemplo, a cera de carnaúba. Entre as coberturas adicionadas de farinha de babaçu aplicadas em mangabas e cagaibas, os revestimentos contendo 50% da mesma foram mais eficientes. Produção, dá um zoom aí pra gente ver melhor. Nessa figura, podemos ver o resultado após 10 dias de tratamento. Na primeira imagem, temos os frutos sem nenhum tipo de tratamento e na segunda, com a nossa cobertura. Funcionais e biodegradáveis. Acabamos de mostrar o futuro das embalagens. Created using Powtoon.